Fala família, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, né? Mas meu nome é Rafael Dantas, para quem não me conhece, sou professor de Química. E eu queria passar aqui também para falar, né? Já foi feita a prova da UERJ, do Enem. Como eu já fiz no Enem, eu queria também fazer isso para a UERJ esse ano, que são os meus apontamentos e os meus comentários sobre essa prova de Química, que foi uma prova que, cara, seguindo a do ano passado, eu achei legal, as questões foram bem escolhidas, foi uma prova que me chamou muita atenção alguns pontos. Então eu vou aqui falar com vocês bem por alto quais foram os temas que estavam nessas provas, nessa prova no caso, o que eu achei, o que pode acontecer com a nota de Química. A gente não sabe muita coisa, porque como está muito recente, o corte técnico ainda, analisando tudo, os meus alunos, então a gente vai ter que analisar isso com mais calma, mas eu vim aqui deixar vocês mais tranquilos sobre o que eu achei da prova de Química, quais foram os temas e como as lives de preparação da UERJ que a gente fez no YouTube e os simulados de Catalisar ajudaram muito, tá? A primeira coisa que eu posso pensar, a primeira coisa que eu posso falar para você sobre isso, né, sobre a prova de Química como um todo, é que o nível dela realmente está um pouco diferente do ano passado. Quando eu falo um pouco diferente, estou me referindo ao nível da prova, tá? Eu acredito que a prova de Química teve temas previsíveis, como KPS, soluções, né? Aquela questão de titulação, questões de tabela periódica, de estequiometria, questões batidas, né? A gente sabe que ia cair reação orgânica também, a prova inteira estava com vários temas de reação orgânica, mas o que me chamou a atenção é que em alguns pontos eu falei, UERJ, né, safada, UERJ danada, fez algumas coisas que eu achei bem legal, né, como professor, mas acho que como se fosse pensando no aluno, talvez o aluno acharia mais difícil. Então, batendo o martelo, prova desse ano, o que ela estava? Um nível mais acima do ano passado realmente, né, teve questões batidas que dariam para fazer, questões previsíveis, questões de nível ensino médio, tá? Então, a questão de ser previsível, ela estava lá. O que chamou atenção é que algumas questões, né, estavam ali, né, a questão lá que a gente fala muito assim, a Química na UERJ é muito previsível, escadinha, primeira é mais fácil, segunda é mais fácil. Só que desse ano teve algumas coisas bem legais. Então, vamos começar a falar rapidão aqui, tá? A primeira questão, questão número 1, questão de tabela periódica, bem batida, bem tranquila essa questão, ligação interatômica, nada diferente do normal, né? Questão até tranquila. A 2 começa a ter uma questão mais interessante, porque até a polaridade do tolueno, ok, realmente é apolar. O que chamou atenção pra gente aqui, no caso pra mim, foi que uma questão 2, pedindo cálculo, mas não um cálculo muito simples de pensar de primeira. Ele queria o número de elétrons π em um mol de tolueno. Teria que saber que o tolueno tem um anel aromático, cada ligação para o tolueno, que são 3, né? Cada ligação teria 2 elétrons π, então se é um tolueno que vem do anel aromático, teria que ter 6 elétrons π, e a gente sabe que, como estava na tabela periódica lá na questão, um mol de partículas equivale ao número de Avogadro. Então, se eu tenho 6 mols de elétrons π, eu tenho 6 vezes 10 a 23, vezes 6 a 23, no caso, né? Elétrons π ali, que daria 36 vezes 10 a 23, ou 3,6 a 10 a 24, tá? Então, é uma questão 2 que geralmente pedia outras coisas e agora deu uma mudadinha. Mas, esses são os pontos que eu falei com vocês. Tava difícil, professor? Tava no nível mais acima. Impossível não estava, mas tinham questões que tinham que pensar um pouco para resolver. A 3, questão batida, função orgânica, isomeria, bem tranquilinho, bem de boa. Inclusive, essa 3 aqui, a gente fez uma questão muito parecida com a do simulado do Catalisar. Inclusive, para quem não conhece, simulado do Catalisar são simulados inéditos de Química e a gente coloca no nível muito mais acima do que comum. Para quando a UERJ chega no nível acima, os alunos têm uma certa facilidade em fazer as questões. Mas a questão 3 é uma questão bem batida. Questão 4, caraca, fiquei muito feliz com essa questão. Cinética química, perguntando sobre velocidade média, né, dentro ali da questão da ordem de reação, a função de catalisador, galera, fiquei muito feliz com isso, falei o tempo inteiro nas lives de preparação da UERJ, falei com os alunos sobre essa questão, sobre a ideia do catalisador, caiu também no Enem, inclusive isso, então isso é muito bom, né, ver o que a gente fala para vocês que cai de fato, tá? Questão 5, termoquímica junto com eletrólise, questãozinha bem batida. Também a UERJ já falou várias vezes sobre a questão da semi-reação do hidrogênio, né? 2H+, mais 2 elétrons, H2. Uma relação de razão, não era muito bizarra de fazer. A 6, para mim, eu achei a melhor questão da prova.
porque ele perguntava em termos por que o Al3+ tinha mais acidez em relação à prata mais, tinha que relacionar com a relação de carga do íon e o raio dele também. Isso é uma parada muito legal, a gente vê muito isso. Não chega a ser o que ele pedia, né? Mas na faculdade tem uma matéria chamada de ácidos moles e duros, né? De Pearson. E tem a ver muito com essa relação de carga. Achei muito legal reconectar esse momento com a prova. E ele falando sobre a acidez de Lewis também, né? Essa questão dos orbitais vazios para receber elétrons. Então é uma parada muito legal, achei muito bacana. Essa 6. A 7, questão batida de reação orgânica, tá? Então nada diferente do comum, perguntando também sobre propriedades físicas e químicas, aminas, ácidos, álcools, tá? Uma coisa que me chama atenção também que não cai muito é o nome, né, do sal de fenol, fenolato de sódio. É uma coisa que eu também comentei com os alunos no presencial, mas não é uma parada que a UERJ cobra muito isso. Mas, tá vendo? São esses pontos que eu falei com vocês. O nível estava realmente bem mais acima comparado com o do ano passado, tá? Mas é aquele negócio, algumas questões estavam realmente, teria que pensar, o aluno teria que saber fazer a questão, e aí ele teria que vivenciar o processo da prova como um todo, que é o que a UERJ pediu esse ano para a galera. A questão 8, cara, a titulação, achei muito boa essa questão, perguntando por que tinha que remover CO2 na titulação. Lembra que o CO2 é um óxido ácido, poderia reagir com hidróxido de sódio, então isso a gente faz muito no laboratório. Quem fez técnica química sabe que a gente tem que basicamente tirar todo esse gás de CO2 para que ele não influencie na titulação também. Então achei muito legal. Quem fez técnica química também percebeu que essa questão ela é uma questão clássica. Então a titulação caiu, achei muito bom essa questão, muito legal. 9 me surpreendeu, não a parte da termoquímica de novo, mas a parte da estequiometria, que ele queria proporção volumétrica. Isso geraria um sistema. Então é uma questão que você vê muitas vezes isso cair muito mais na FUVEST, na FANEMA, na USP, né, na Unesp no caso também, mas a UERJ colocou esse ano, então achei bem legal. Isso mostra duas coisas, tá, galera? A UERJ vai se reinventando a cada ano e o nível de dificuldade dos temas que estão no edital, respaldado pelo edital, caíram. Tanto é que ano passado não caiu nada de termoquímica, nada de cinética. Esse ano caiu 2 cinéticas e 2 de termoquímica, perdão, e 1 de cinética. Então isso mostra que vocês precisam da prova anterior, precisam ter um material de qualidade, galera. Isso é muito importante, tá? E por fim, a número 10, para mim também é a segunda melhor questão que eu vejo nessa prova, que era o KPS, também previsível. KPS de expressar constante, calcular a solubilidade e efeito do íon comum, né? Aqui ele pedia para calcular a solução, na verdade a solubilidade, perdão, do cloreto de cálcio, que tinha que relação ali com o efeito do íon comum quando você colocasse o oxalato ali na substância. Mas de modo geral, esses foram os temas que eu percebi na prova, tá? Lembrando que na prova também tinha a tabela periódica. Na prova de química, eles colocaram os constantes de Faraday para achar a relação de kilojoule, né? Por Coulomb, e a outra relação do mol de elétron lá do Avogadro. E também o subnível de energia para você relacionar, talvez, com a questão, né, de número 6, porém, a número 6, que era a acidez e basicidade dos íons, né, tinha muito mais relação com a relação de carga e raio iônico da espécie. Mas o ponto que eu quero falar com vocês aqui agora, para a gente poder finalizar a nossa conversa, é que, galera, essa foi minha análise técnica em termos de temas de química. O que eu acho que a gente pode fazer agora daqui para frente? Esperar a prova da UERJ chegar, né, os resultados da UERJ chegar e do Enem também. Aproveite essa semana para relaxar um pouco, tá? Futuramente aqui no Instagram, no YouTube vai ser mais fácil, mas no Instagram eu vou tentar divulgar ali alguns cortes da prova comentada de química para vocês. Mas de antemão, minha impressão, bem feitas as questões, tá? Não teve nada mal formulado, tá? As questões foram bem escolhidas também. Achei o nível da prova um pouco maior em termos de dificuldade do que do ano passado, tá? Se compara muito a 2023, 24, né? Que seria a volta das discursivas. Achei essa prova parecida com essa volta das discursivas. E, cara, achei essa prova muito legal, embora alguns alunos mostrassem que são difíceis, né? Porque tinham questões mais tensas de serem resolvidas, mas dentro do padrão da UERJ. Tinha questões chatinhas para resolver, tinha realmente. A prova não estava tão fácil quanto a galera está achando que estava fácil. A prova estava bem escolhida
e tinham vários pontos de dificuldade. Mas o que eu quero fazer esse vídeo com vocês hoje é tranquilizá-los. Tá tudo bem. Você deu o seu melhor na prova, isso é o mais importante pra gente como professor. Agora vem a parte mais difícil, que é você esperar o resultado. E aí, galera, eu vou dar um dica pra vocês importante. Você fez tudo que estava no seu alcance. Tudo. Tá? É uma conversa eu e você agora. Tudo ao seu alcance. E toma muito cuidado com o que as pessoas falam. Ah, a prova de bio estava ridícula. A prova não sei o que estava. Galera, não estava. As provas estavam bem equilibradas. Todas as provas, de modo geral, estavam bem equilibradas. Tá? Se blinda de pessoas que você gosta e se afaste de pessoas que você não gosta. Tá? As pessoas falam assim, ah, a prova estava ridícula. Química não estava ridícula. Química estava equilibrada. Química tinha pontos de dificuldade, mas temas previsíveis da prova. Podem ficar tranquilos com isso. Rafael, nota de corte, o que vai acontecer? Se depender de química, como essa prova está um pouco mais tensa em termos de assuntos, eu acredito, Rafael, que a gente vai ter ali uma diminuição na nota de corte, talvez se depender de química, minha opinião, tá? Se não depender de química, vai se manter a mesma coisa. Talvez abaixo de uns pontinhos aí, mas é uma suposição que eu não tenho ainda como responder em termos técnicos, mas é uma suposição, porque comparado com as provas que foram feitas para âmbito de medicina, a prova de química realmente estava um pouco, né, no nível mais acima. Mas espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, né? Não esqueça de curtir, compartilhar. Podem ficar tranquilos, tá bom? Sigam o que está no teu coração, que eu acho mais importante, e a gente se vê, né, daqui a pouquinho, talvez para uma resolução de prova de química da UERJ desse ano. Ainda vou pensar em como eu vou fazer isso, e assim que eu tiver toda a playlist da prova da UERJ 2026, eu divulgo para vocês, tá bom? Um beijo, gente, fiquem tranquilos. Você deu o seu melhor. Isso é o mais importante, tá bom? Beijo, valeu!